Olá, galera, voltamos. Agora vamos mudar as coisas. Vamos agora falar um pouquinho de política. Vamos falar de política. Desde que o Lula assumiu nessa eleição muito estranha a presidência da República, uma eleição que um candidato que sai às ruas, a população toda rejeita ele e ele vence as eleições. Muito estranho esse processo obscuro no tocante às eleições, né? Muitas pessoas estão sendo presas por falar exatamente das perfeitas e impecáveis urnas eletrônicas. Mas eu quero dizer uma coisa: eu jamais deixarei de falar de qualquer assunto, qualquer coisas nas minhas redes sociais, no meu canal e diante dos meus amigos, diante dos meus inimigos. Jamais deixarei de falar. Não há homem neste país para me prender por falar a verdade, tá bom? Não existe nesse país homem. Eu desafio homem me prender nesse país por falar a verdade. Eu desafio. Eu tenho duas opções: falar a verdade, continuar falando a verdade, ou morrer. Só há essas duas opções. E eu jamais vou abrir mão delas. Vou sempre falar a verdade. E se me matarem, vou morrer muito feliz. Vou morrer falando a verdade. Pois a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, pela verdade, nós estamos dispostos também a morrer pela verdade. Agora, no tocante ao quadro político do nosso país, nós temos aí um presidente que assumiu a presidência no dia 1º de janeiro e até o dia de hoje. O homem só faz aquilo que pardal faz. Só defecações, defecações, defecações. Só faz aquilo que o pardal faz. O homem passou ao longo desses 4, 5 meses somente viajando. Lula viajou mais nesses 4, 5 meses do que Michel Temer e Bolsonaro. Falando mal do Brasil, fora do nosso país, falando mal do país onde ele roubou, onde ele ficou milionário, bilionário, onde ele colocou os filhos dele. Tudo grandes empresários e milionários. O homem vai lá para fora, fala mal do Brasil, acompanhado desses vagabundos, desses criminosos que vivem apoiando ele de colarinho branco. Corja de vagabundo. A minha indignação no tocante a tudo isso que estamos falando aqui é a recepção que o Brasil, infelizmente, na pessoa do descondenado Luiz Inácio Lula da Silva, deu ao assassino, ao traficante, ao criminoso chamado Nicolás Maduro. Maduro está no Brasil. Maduro tem pedido de prisão dos Estados Unidos e outros países. A cabeça de Maduro está em 15 milhões de dólares e o Brasil recebe um traficante criminoso, onde do seu país 7 milhões de pessoas da Venezuela saíram da Venezuela e muitos estão no Brasil, chegaram ao Brasil com 15 quilos a menos do peso ideal de um ser, de uma pessoa. É lamentável no Brasil, um país como o nosso país, que temos o sol todos os dias, um país tropical, um país com todas as riquezas minerais, vegetais, com subsolo maravilhoso, um país riquíssimo, milionário, onde os políticos
são as piores pessoas deste mundo. Só vagabundo, criminosos que assumem a política deste país. E quando um presidente que tem moral, que tem ética, que tem nome, que tem realmente um perfil de um homem que a gente pode orgulhar e chegar fora do Brasil e dizer: o meu presidente é Jair Messias Bolsonaro. Quando esse presidente assume, parece uma mídia vagabunda, criminosa, podre, e aparece um grupo de artistas criminosos, vagabundos, preguiçosos, sem moral, sem ética e sem tudo, para defamar o presidente da República e juntamente trabalhar para destruir o nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Lamentavelmente, o atual mandatário é uma vergonha para este país. Um país que tem na sua linha de frente um descondenado, ex-presidiário, um chefe do Foro de São Paulo, que é um cartel de Medellín, onde recebe o dinheiro do narcotráfico todo para transformá-lo, para lavar o dinheiro e aplicar em partido de esquerda, que é o Lula, que juntamente com Fidel Castro, com o Maduro e outros demais fundaram o Foro de São Paulo, que agora é o Puebla, o famoso Puebla. É uma vergonha para o Brasil, para essa nação trabalhadora, maravilhosa, ter na sua linha de frente um presidente quanto o Lula. É uma vergonha. Um ex-presidiário condenado em quase 30 processos, provado, verídico, real, com todas as provas, eminências, claríssima, com todas as evidências de crime. Um homem ser absorvido por um amigo dele, um amigo, um petista, um ministro da Suprema Corte, que é petista. Ele vai lá e dá uma canetada soberba, e descondena Lula, e santifica Lula, e coloca Lula no altar para ser aclamado. E lamentavelmente Lula recebe o maior narcotraficante, o maior criminoso, um assassino chamado Nicolás Maduro no Brasil, e honra este criminoso no Brasil. A nossa indignação como brasileiro no tocante a este assunto, a esta vergonha internacional. O presidente, se eu não me enganei, do Uruguai, agora recente, ele esculachou, ele massacrou o Lula pela recepção que o Lula deu a esse criminoso desse Maduro, esse vagabundo, esse narcotraficante, esse maior criminoso e narcotraficante juntamente com o Lula. Aliás, criminoso, traficante, vagabundos, gosta de vagabundo. Lula, como vagabundo, como criminoso, recebeu um outro criminoso que faz parte do seu grupo. E a tudo isso, a nossa indignação. Eu não tenho medo de falar a verdade. Somos pela verdade. Doutor Enéas foi morto por falar a verdade. Clodovil morreu por falar a verdade. Muitos morreram por falar a verdade. Seu Sim do PT foi morto porque falou a verdade e não aceitou as migalhas. Não aceitou viver diante de um comando criminoso. Por isso, ele foi ceifado. E todas as pessoas que estavam ali, que sabiam da verdade, foram apagados, foram mortos como queima de arquivo. É assim que funciona este país, infelizmente. Lamentavelmente, esperamos que um dia isso possa mudar, mas o que vemos é de pior para pior. Ok? Valeu, galera. Aquele abraço.